Os Paroleiros, todas as terças, quintas e sábados, uma nova roda de conversa bíblica e simples. Vambora, que hoje é dia de parola! Muito bom, pessoal, estamos de volta mais uma vez com o canal dos Paroleiros, nesse segundo bloco da parola de número 80, a primeira dentro do novo assunto unção. Se você perdeu o primeiro bloco, corre lá, a gente fez uma introdução sobre a definição do que é unção. Uma No final do introdução. primeiro bloco, Uma introdução. introdução. Meu Deus do céu. Momento, piada do tiozão. Esse nosso bloco aqui, ó, o Arthur hoje ele vai ter que sair na unção mesmo, viu? Unção do Jiraya. Então, no final do primeiro bloco, o Paulinho, o Oráculo, deixou aqui uma pergunta para você que está nos acompanhando sobre unção. E agora ele vai retomar essa questão, porque nós trouxemos aqui à memória o texto de Ezequiel que fala que Satanás, Lúcifer, foi um querubim ungido. E o que aconteceu com ele? Expulso do céu. E aí a pergunta que não quer calar. A unção, ela pode ser revogada? Com vocês, Oráculo. Na verdade, o pode, a gente já até chegou à conclusão que pode, né? Mas eu complementei a pergunta dizendo assim, qual o critério para uma unção ser revogada? Ou para a unção ser revogada? Porque o texto que você citou, Arthur, ele diz o seguinte, ó, tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci no Monte Santo de Deus, estava no meio das pedras afogueadas, andavas. Perfeito eras, e tal, e tal, e tal. Aí lá no verso 17 a palavra diz assim, elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, e corrompeste a tua sabedoria por causa do esplendor, e por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que te olhem a ti. Na multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Olha só, tem um punhado de porquês. A unção foi retirada, a unção foi revogada. E esses porquês, eles apontam basicamente acerca de um desvio, né, ou apontam basicamente para um desvio de conduta. Né? É interessante um dos textos que foi citado na parte anterior da nossa parola, quando Jesus, ele toma o livro de Isaías, alguém entrega o livro de Isaías para ele na sinagoga, né? E ele lê aquele trecho que diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, me ungiu para, né, pregar o evangelho aos pobres, curar os enfermos e libertar os cativos e tal e tal. Jesus fecha o rolo, entrega o rolo a quem o havia dado aquele rolo, e ele diz, hoje se cumpre diante de vocês esta escritura. Né? O que Jesus está dizendo? Que a unção que foi derramada sobre ele, a partir do momento que ele exerceu, ou melhor dizendo, que ele assumiu aquela unção, ela passou a ser a sua identidade. Então, uma outra questão que aqui eu acho que cabe a gente colocar como um pressuposto de definição para a unção, ela identifica quem eu sou. Eu sou a unção que está sobre mim. O apóstolo Paulo, em Atos 20, 24, ele diz assim, eu não tenho nada em mim que seja importante, contanto que eu pregue, contanto que eu cumpra o ministério que me foi confiado, a saber, a pregação do evangelho. Né? Então, o que Paulo estava dizendo ali? Olha, eu mesmo, Paulo, não tem nada que interessa. O que interessa em mim é o que a unção fez de mim. Né? O que interessa em mim é que o Senhor, o que o Senhor derramou sobre mim e me revestiu para. Aí a gente tem esse exemplo da queda de Lúcifer, que quando ele sai da posição na qual o Senhor havia o colocado, então há uma revogação. Nós vamos ter um outro exemplo no Antigo Testamento, lá em 1 Samuel capítulo 13, quando no versículo 13 também, Deus faz, através de Samuel, uma declaração de retirada da unção sobre a vida de Saul. A gente vê Saul sendo ungido, rei, R-E-I, sobre Israel, lá no capítulo 10 de 1 Samuel. Agora, o que acontece?
Em 1 Samuel capítulo 12, o Saul resolve dar uma de sacerdote. Ou seja, ele sai da posição que ele deveria ocupar e ele vai ocupar outra posição. E aí chega nessa hora Samuel para ele e diz: você agiu neciamente. E pelo fato de você ter agido neciamente, de você ter agido iniquamente, de você ter se rebelado, pega essa, Will, porque essa é contigo daqui a pouco, hein? Pelo fato de você ter se rebelado aquilo que o Senhor estabeleceu para você, o Senhor vai retirar de sobre você a unção, o Senhor vai levantar alguém para ocupar o lugar que você abandonou. E aí há uma substituição de Saul sai dessa posição, né? Tá certo? Há um processo, 15 anos mais tarde, ok? Mas Saul é abandonado pelo Senhor. 1 Samuel 13 vai falar acerca do desejo de Deus levantar alguém conforme o seu coração. No 15:35 há uma reafirmação do arrependimento de Deus em haver constituído Saul rei sobre Israel, né? Justamente por quê? Pelo fato desse cara ter abandonado a unção. Então, por isso houve uma revogação a partir do momento que houve uma rebelião. Então, o conceito de rebelião, ele é muito maior do que o sujeito sair da igreja falando mal da igreja, né? O conceito de rebelião é muito maior do que o sujeito permanecer dentro da igreja, mas fazendo um motim contra, né, a liderança, contra a igreja em si. O conceito de rebelião é um pouco maior. O conceito de rebelião vai tocar no andar fora da unção que tinha estabelecida. O que você acha, Will? Eu pergunto pro Will porque a gente tava tocando nesse ponto da rebelião antes aí no offline e vai sair coisa boa aí. Cara, você sabe que você estava falando aí, você falou de Saul, mas nós temos um exemplo mais concreto e de uma forma muito mais abrangente. Sansão. Sansão, ele brincou com a unção. Ele tinha, desde o ventre, um chamado e um propósito específico designado para ele. E ele tinha que cumprir esse propósito e esse chamado debaixo do voto de Nazireu. E o que ele faz? Ele, supondo que pelo fato dele estar debaixo dessa linhagem, desse nível de compreensão da unção que Deus tinha separado para ele, ele poderia brincar com esse tipo de unção. E aí ele começa a brincar. Eu lembro muito uma frase do meu pastor, que ele fala o seguinte: a gente tem que tomar cuidado. A unção, ela é muito fina, ela é muito sensível. E muitas vezes a gente sobe num púlpito para ministrar, ou nós estamos falando alguma coisa, e o que acontece? A gente sabe exatamente onde a unção está nos levando. Então eu posso tocar de uma forma indevida na unção e a unção se esvair. Então você vê Sansão, então, ele, no momento em que ele peca com Dalila, quando ele sai do propósito e da visão que Deus tinha estabelecido para ele, a unção ela se vai. Mas, Paulinho, olha que interessante. Ele tem um arrependimento. E quando ele se arrepende, ele faz uma oração interessante. Porque ele faz assim: olha, eu me arrependi, né? Essa é na Bíblia, Revista Atualizada por mim, né? Ele se arrepende e faz uma oração. Pisei na bola. Por quê? Hã? Não, Sansão. Ele falou: Deus, pisei na bola, sei que fiz besteira, tal, mas me devolve aquilo. Me devolve aquilo. E naquilo vem uma unção tão forte sobre ele, que ele, diz a palavra, que ele despedaça como se nunca outra pessoa tivesse feito, e tantos filisteus morreram naquele dia. Então isso me faz entender que se nós não tivermos o discernimento a respeito daquilo que está sobre nós, nós podemos perder aquilo que está sobre nós. Então, viver uma vida de consagração, viver uma vida de sujeição à palavra, viver uma vida de sujeição ao Espírito Santo vai fazer com que essa unção seja preservada nas nossas vidas. Eu ouvi algo hoje, Paulinho,
e Arthur, que mexeu muito comigo. Uma irmã da igreja, ela veio falar algo para mim aqui, e ela falou, olha, então agora que você, falando especificamente de algo que tem acontecido no meu chamado ministerial, e ela virou para mim assim, você agora que está correndo uma carreira e não sei o que lá, blá, 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 olha, é o seguinte, quero dizer algo para você. Eu vou ter que agora dar 2 passos para trás antes de falar qualquer tema ou algum assunto contigo. Porque agora eu tenho que tratar você com um nível de reverência. Porque agora... E ela foi me colocando num patamar, e eu virei para ela e falei assim, de onde você está tirando tudo isso? Aí ela virou para mim e falou assim, não, porque uma pessoa veio falar para mim que agora, porque eu, na posição que você está sendo colocado, tal. Eu virei para ela e falei o seguinte, falei, olha, eu entendo tudo isso. Billy Graham mesmo, ele não entrava num elevador se uma mulher estivesse lá. Ele preservava a unção. E sabe, Paulinho, Arthur, a unção ela me fez e ela me capacita para servir. A unção, ela não... Olha o que eu vou falar, e você que está nos ouvindo, nos assistindo, por favor, não entenda errado. A unção, ela não vem sobre as nossas vidas para nos promover a um nível de status onde nós nos tornamos intocáveis. Jesus, ele andava pela multidão, e a unção estava saindo dele, a ponto daquela mulher, há 12 anos, falar assim, se eu apenas tocar. A unção sendo tocada, ela gera efeitos. A unção que está sobre as nossas vidas não é para nos colocar num patamar, num lugar de elevação, porque assim, o Arthur, no último bloco, de verdade, a gente, pessoal, você que está nos assistindo, nos ouvindo, a gente não falou sobre esse texto que o Arthur comentou. Nós não falamos, né? Isso veio mesmo da parte de Deus. E só para você ter uma ideia do que nós estamos falando. A unção que está sobre as nossas vidas, se nós não tomarmos cuidado, o nosso coração ele é completamente contaminado. Não a unção nos contamina, porque nós vamos achar que a unção ela agora nos colocou num status maior. Satanás pensou isso. Só que a unção ela vem de Deus. Quem me capacita é o Senhor. É o Senhor quem me leva, me conduz e me direciona para as coisas. Lógico, nós não podemos brincar com unção como Sansão brincou. Então, viver uma vida de consagração, Paulinho, para mim é algo fundamental, né? Então, Will, quando você fala a respeito de rebelião, a rebelião é algo que ela vai tocar na unção e ela vai tirar aquela percepção. Mas se você hoje não está sentindo essa mesma unção sobre a sua vida, talvez seja o momento de você dobrar o seu joelho, clamar ao Senhor para que rotas na sua vida sejam corrigidas. agora olha só, a gente já está vendo que consagração, né, eu acho que vamos chegando a algumas conclusões aqui. A consagração ela é um estado oposto à rebelião. Tá? A consagração é estar dedicado para algo, né, estar em exercício, colocar a sua fé em exercício para algo para o qual você é dedicado. E a rebelião seria, né, um dos conceitos, virar as costas para aquilo para o qual você é dedicado ou chamado. Esse é um dos conceitos. Agora, olha só, você tocou em Sansão, Will, e eu corri aqui em Juízes capítulo 13, com uma pergunta no meu coração e já trago a pergunta respondida. Por que depois de Sansão haver se rebelado contra a unção que estava sobre ele, ele faz uma oração de arrependimento e esta oração atrai sobre ele mais uma vez aquela unção, né? Eu entendo que por 2 motivos. Primeiro, porque um coração contrito e compungido o Senhor não rejeita. Mas há um porém aqui, um coração contrito e compungido que não venha a desejar aquilo que está em contraste com a vontade de Deus. Tem que estar em alinhamento com a vontade de Deus. Aí, se a gente for lá na profecia do levantar de Gideão, de Sansão, em Juízes capítulo 13, ali no versículo 3, 4, 5, a palavra vai dizer assim: o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e lhe disse, a mãe de Sansão, né? Eis que agora és estéril, nunca tens concebido, pois conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho,
que sobre a cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar Israel das mãos dos filisteus. Para que Sansão pede perdão a Deus, contrista e compunge o seu coração e ora enquanto ele estava naquela posição de bobo da corte, que foi a posição que ele foi parar quando ele se rebelou contra a unção. Ele faz essa oração e ele arrepende-se de ter saído da posição que ele estava, que era justamente essa, livrar Israel dos filisteus. Quem que estava lá dando risada dele? Os filisteus. Agora ele diz para o Senhor, Senhor, eu quero voltar para aquela posição. E a oportunidade é ímpar. A turma está aqui. Se cair esse barraco aqui, né, eu vou voltar para a minha posição. Eu morro, mas eu volto para a minha posição. E o Senhor, então, reveste ele. Reveste não, libera mais uma vez aquela unção para a qual ele era revestido. E diz a palavra que no dia da sua morte, ele cumpriu esta unção. Matou mais filisteus do que em toda a sua vida. É tremendo isso. Não, cara, de verdade, isso que Deus deu para o Arthur no outro bloco, isso não é para engordar o coração dele. Cara, destravou algo muito forte aqui. E vou te falar alguma coisa. Ó, enquanto você estava falando sobre isso, me veio a história do Simão o Mágico. Uma coisa importante. A unção não pode ser comprada. Não pode. E aí eu quero trazer para a gente fechar esse segundo bloco aqui, em cima disso. Quando a gente fala a respeito da unção que estava sobre Jesus, né? E o Cínio falou muito bem a respeito da rebeldia, e eu quero trabalhar isso aqui com a questão do orgulho, né? O ser humano, não precisa se esforçar muito para que o orgulho penetre no coração dele. Basta a gente ter só um pouquinho de poder e a gente já percebe que muitas vezes o coração do homem se perde, né? E aí quando a gente vê a unção sendo derramada com o propósito, um empoderamento né? É aquela força que vai nos mover para o cumprimento de um propósito, você começa a fazer conta, né? E aí você percebe que a matemática do reino, a conta não fecha. O que eu quero dizer com isso? Né? O grande é o pequeno, o que perde é o que ganha. O líder é aquele que serve. Cara, é uma reviravolta muito grande, que muitas vezes você percebe assim, pode te enganar o coração dizendo assim, o Espírito do Senhor está sobre mim. E aí você bate no peito e fala assim, agora eu sou o cara. Agora eu sou o que sou. Né? E aí Jesus vem, e na passagem da última ceia, ele pega e lava os pés dos seus discípulos, e ele fala assim, eu faço isso para que vocês tenham como exemplo. Porque eu, sendo o principal entre vocês, eu me coloco como o último. Eu me coloco na condição de serviço. E aí, eu quero só fechar. Pode falar. A unção é para servir. A unção não é para status. Cara. Isso. É fantástico. E eu quero encerrar minha fala com uma coisa que eu sempre brinco com a Priscila aqui, né? A palavra vai dizer que Deus, ele escolhe aqueles que não são para confundir aqueles que são. Né? E aí, eu não quero fazer o trocadilho com a palavra unção, não é isso, mas assim, a partir do momento que Deus nos escolhe e derrama uma unção sobre nós, ele nos escolheu porque nós não somos. E a primeira coisa que acontece no nosso coração é a gente achar que já é alguma coisa, porque Deus nos escolheu. Não, o Senhor te escolheu e derramou exatamente porque você não é. Então, a gente vai encerrar esse segundo bloco da parola de número 80 a respeito de unção, com este momento de reflexão que você vai levar até sábado, onde nós vamos nos encontrar para fechar essa primeira parola, para falar a respeito desse tema. E, se Deus quiser, estaremos de volta. Até mais. Tchau, tchau.